Estamos de volta com Visita na Record. Vamos chamar o Leandro Vaz. Ele está com mais um convidado no nosso estúdio em São José dos Campos. Leandro, é com você. Olá, e a gente segue aqui no estúdio do Vale do Paraíba e hoje nós vamos conversar sobre a educação em Caraguatatuba, a maior cidade do nosso litoral norte. Para isso eu recebo a Márcia Paiva, ela que é secretária de Educação do município. Márcia, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Prazer em conhecê-la e recebê-la. Oi, eu que agradeço. Muito obrigado, Leandro. Obrigada a todos da Record. É um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho da nossa cidade, principalmente da educação de Caraguatatuba. Caraguá, que é a nossa maior cidade do litoral norte, tem muitos desafios, a gente já fala um pouquinho sobre isso, mas a Márcia tem uma ligação já muito séria e já de tempo com a educação e que te levou, né, Márcia, a ser secretária de Educação do município. Sempre foi professora? Conta um pouquinho para a gente da sua história. Vou contar. Então, na verdade, acho que eu sou professora desde os 6 anos de idade. Meu sonho sempre foi ser professora. E eu morava do lado da casa da minha bisavó. O que eu fazia? Lá tinha uma área, eu buscava as crianças do bairro para poder alfabetizar. E cheguei a alfabetizar 2 crianças naquela época. Como eu já era alfabetizada, então eu pegava as crianças que tinham dificuldade e ajudei a alfabetizar. Todo o dinheirinho que eu ganhava da minha mãe, eu ia no mercado comprar um caderno, comprar um lápis para poder ensinar essas crianças. E aí meu sonho era ser professora. Fiz magistério, né? Fiz pedagogia, depois fiz pós em gestão educacional e mestrado em ciências ambientais. E meu sonho sempre foi ser professora mesmo. Entrei na prefeitura, já há 23 anos, sou professora da rede concursada e tive a oportunidade aí de ser diretora, vice, diretora coordenadora e atualmente estou há 6 anos como secretária municipal de educação de Caraguatatuba. Daquela menina que alfabetizava crianças, enfim, chegar ao cargo máximo, né, na Secretaria de Educação. De lá para cá foram muitos desafios e uma transformação grande, né, Márcia, em relação à educação. Sempre. A educação, ela já é, de fato, cheia de desafios, porque tem muita coisa acontecendo junto com as crianças, com as famílias, com os educadores, que ela já traz por si esses desafios, né, para o dia a dia. Acho que a classe de professores talvez nunca tenha sido tão cobrado como agora, né, Márcia? Principalmente em relação ao aprendizado das crianças. Às vezes os pais ficam meio, tem que aprender só na escola, enfim. Uhum. Mas nesse período que você, de professora, a secretária de Educação do município, o que você trouxe mais, né, ali para que o ensino de Caraguá pudesse evoluir? Aquilo daquela menina para agora. Bom, primeiro, para estar na secretaria, eu nunca pude esquecer do que é estar no chão da escola. Acho que isso é fundamental. A gente precisa ter isso muito claro, porque às vezes a pessoa vai assumir um cargo, esquece o que está lá com 25, às vezes 30 crianças, saber ouvir o professor, saber ouvir essas necessidades do que acontecem lá. Então, não deixar de ouvir os pares. Então, acho que isso, principalmente, a gente saber o que está acontecendo lá, ouvir quem está lá na ponta para a gente colocar aqui na prática. Precisa desse tipo de material? Então, vamos adotar na rede esse tipo de material. E a gente fez isso. Inclusive, a gente fez uma pesquisa o ano passado, do que os professores gostariam que a gente adquirisse, quais seriam as necessidades desse grupo. E, através dessa pesquisa, a gente também fez a aquisição de alguns equipamentos e de alguns projetos para ajudar essa prática na sala de aula. Há 6 anos, né, como secretário de Educação de Caraguá, o que é o grande, seu grande destaque que você acredita que tenha marcado esse período seu como secretária de Educação? Lembrando que ainda tem muito tempo ainda, né? Ainda a gente tem 1 ano, 5 meses e não sei quantos dias. O prefeito costuma saber exatamente os dias, não sei. Eu acredito que o grande destaque da educação é eu ser professora da rede e ouvir os pares, porque aí fica muito mais fácil. A gente consegue adequar todos os projetos que a gente tem a essa necessidade. Hoje a gente tem algumas situações que eu gostaria de trazer, que é um destaque, inclusive, desses 7 anos de governo, que é a nossa escola bilíngue lá em Caraguatatuba. É uma escola bilíngue para surdos, que a gente atende os alunos ouvintes e os alunos surdos. Tem toda uma estrutura para que a gente ensine a língua brasileira. É uma escola específica? É uma escola específica, com 730 alunos. Então,
mais 16 alunos, dentro desses alunos tem os 16 surdos, né, ou com perda auditiva. E a gente faz esse trabalho com intérprete de Libras para todas as crianças, para todos os educadores. Não é só para os alunos com a deficiência? Não, a gente inclusive ensina, a gente dá cursos de Libras e para a comunidade também. Então, para fazer essa inclusão, né? Tem que fazer a inclusão. Quando a gente fala de inclusão, é um assunto muito delicado. Mas falar de inclusão, a gente precisa parar e pensar o que de fato é inclusão. Inclusão, esse aluno ele está, de fato, incluído junto com os seus pares. Ele participar das atividades junto com as outras crianças. Não adianta falar de inclusão, mas deixa o aluno lá no canto, mas não integra ele junto à sociedade. Isso não é inclusão. Então, isso a gente faz bem. Temos desafios? Muitos, porque o número de alunos com alguma situação especial acaba crescendo, aumentando. Nós temos 21 mil alunos da rede e 10% desse número são alunos que fazem parte do nosso quadro de educação inclusiva, que a gente faz algum tipo de acompanhamento. Então, 10%. 10%. Então, imagina esse trabalho, como a gente precisa fazer na rede, né? Com especialistas, a gente tem psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, fono, para acompanhar esses alunos de alguma forma. Tanto nos CRIs, que são os Centros de Referência de Inclusão Escolar, que nós temos 3 no município, como também nas unidades escolares, dando aquele apoio para o professor. Porque chega o aluno, ele tem alguma situação que o professor não sabe trabalhar, porque mudou a turma, ele não desenvolveu essa habilidade, então a gente faz todo esse trabalho também de acompanhamento. Porque eu acho que foi um período muito difícil, eu acho que essa tentativa ou a questão dessa inclusão, não digo só em Caraguá, né? Mas de fazer com que esses alunos eles sejam de fato incluídos e não apenas colocados ali na sala de aula, né? Tem que ter um trabalho diferente. Tem que ter um trabalho. É um trabalho multidisciplinar e de envolvimento de todos. Então, a gente realiza o tempo todo formações, capacitações para as equipes gestoras, para os professores, para os agentes de apoio que acompanham esses alunos, para que eles estejam cada vez mais preparados para nos ajudar, de fato, nessa inclusão. Houve muita obra em relação a novas escolas, né? Também aí durante o período em que a senhora é secretária de Educação, né? Isso, nós entregamos 9 escolas e dentre essas escolas nós entregamos 6 centros de educação infantil que a gente chama de creche. Por quê? Porque nós temos uma demanda reprimida. Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos mais ou menos 1.700 crianças de 0 a 3 anos fora da escola. Então, nós vimos já essa necessidade de construir essas creches, ou centros de educação infantil, que eu costumo falar que né, quando a gente fala creche, parece que é um depósito. Por isso que eu não gosto muito da palavra creche, mas é assim que todo mundo entende. É uma forma meio carinhosa da gente chamar o centro de educação infantil. Então, nós construímos esses 6 para atender a demanda. E mesmo assim, hoje ainda a gente tem uma demanda reprimida de quase 600 crianças que nós estamos trabalhando para que a gente consiga matricular essas crianças. Que deve ser o foco do trabalho aí nesses últimos anos, último ano e meio. Né? Com certeza, com certeza. Até o ano que vem, tenho certeza que a gente vai zerar essa lista de creche, porque a gente ainda tem mais algumas salas para construir. Eu tenho 3 unidades escolares para entregar na região central, que a gente vai começar agora até final de agosto, eu acredito, com os alunos, e mais 2 que nós vamos reformar, 2 próprios públicos, na região norte e na região sul, para a gente atender também essas crianças da demanda reprimida. A gente estava conversando antes de estarmos aqui no estúdio e a senhora estava me contando sobre programas importantes, né, que existem na educação de Caraguá, mais do que ensinar apenas o português, a matemática, enfim, são programas diferentes para que o aluno, os pais também sejam incluídos nisso. Só estava me contando sobre o Chefe Caraguá. Como é que funciona esse programa? Esse é um projeto fantástico que nós adotamos na rede. Como funciona? A gente, todo ano, tem um concurso com as moças que preparam a alimentação escolar, com as cozinheiras. A gente estipula o ingrediente, esse ano vai ser carne moída. Aí elas têm que preparar um prato com os ingredientes que a gente já tem na merenda, na alimentação escolar, mas diferente, né? Algum prato diferente. Aí a gente vai com a nossa equipe julgadora, que são as nutricionistas da secretaria, o pessoal da alimentação escolar e também o pessoal da empresa, vai lá para fazer uma primeira avaliação de todos os inscritos. Aí seleciona 3.
Esses 3 vai ter um momento que a gente vai fazer essa votação com as crianças. Então, a gente escolhe um dia, na verdade 3 dias, para levar esse prato, vai na mesma escola para as crianças experimentarem. E as crianças vão votar qual dos 3 pratos elas gostam mais. Depois a gente tem uma premiação, a gente leva todas as cozinheiras para um evento, elas ficam muito felizes, porque é um momento de valorização do trabalho, um momento também da gente agradecer o carinho que elas têm nesse preparo da alimentação escolar. E aí o prato que foi escolhido pelas crianças, ele entra no cardápio da alimentação escolar no próximo ano. Eu costumo dizer que se a criança gosta é porque é gostoso mesmo. Gosta. E você sabe que o ano passado nós tivemos um desafio. Como a gente teve uma resolução em 2020, nós tivemos grandes desafios que foi fazer uma mudança nesse cardápio, principalmente das crianças de 0 a 3 anos. Que essa resolução trouxe algumas restrições alimentares. Por exemplo, a utilização de açúcar e alimentos ultraprocessados com crianças de 0 a 3 anos. Então, como nós fizemos o chefe Caraguá do ano passado? Alimentos que não utilizavam açúcar, entende? Então, aí foi muito bacana, foi o momento também das cozinheiras aprenderem a fazer alguma coisa e a gente apresentar para a rede. É possível, por exemplo, nesse caso, tirar o açúcar, né? É possível. Nós tivemos um desafio, hein? No primeiro ano de organização dessa alimentação, de adequação, nós tivemos que tirar, pensa, de 0 a 3 anos, tirar chocolatado e bolacha. Como a gente faz isso? As crianças estão acostumadas, os adultos, o paladar. Então, foi um trabalho mesmo de formiguinha e multidisciplinar. A nossa equipe de alimentação escolar foi com a nutricionista, nós chamamos especialistas, dentistas, psicólogos e fizemos todo esse trabalho mesmo com as famílias também, de dar palestra, de mandar videozinho e de conscientizar principalmente os educadores, porque eles precisavam acreditar que aquela alimentação era importante para aquela criança, entender o porquê do não açúcar. Porque às vezes, não, a criança não vai gostar, mas vamos fazer esse trabalho, porque criança bem pequena, se você não oportuniza ela comer, ela não sabe, e ela está acostumada com esse açúcar, com essa bolacha, com esse achocolatado, sempre, né? E deu super certo. Tivemos um ano bem difícil, rede social, dando trabalho, os pais não entendendo, os educadores, mas agora a gente tem um resultado fantástico dessa alimentação de qualidade na nossa rede. Márcia, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. O tempo nosso é escasso, mas foi um prazer conhecê-la, entender um pouco mais sobre a educação ali de Caraguá, que é tão importante, que a gente tem visto essa evolução. Obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Espero voltar em breve, Com que certeza. É sempre um prazer falar de educação e falar da nossa cidade de Caraguatatuba. Fica o Obrigada, convite por uma próxima. Obrigado, Obrigada. Márcia. É isso. A gente conversou com a Márcia Paiva, ela que é secretária de Educação na cidade de Caraguatatuba. E a gente volta com você aí no estúdio em Santos. Muito obrigada, Leandro. Visita na Record fica por aqui. Você pode rever as nossas entrevistas no nosso portal. É só acessar r7.com/litoral e vale. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.